Durante 9 dias, nós nos preparamos, celebrando a Santa Missa, para esta grande festividade. Nós nos dirigimos com grande confiança, com piedade, com zelo e amor, àquela que o Senhor estabeleceu como mãe do seu Filho. A bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem pecado, é a mãe de nosso Salvador. É a mãe daquele que é chamado, como ouvimos, o Príncipe da Paz. Ela é a mãe santíssima do próprio Deus, do Rei dos Reis. E por isso, rainha. E porque mãe e rainha daquele que é Rei e Príncipe da Paz, também assim ela o é. Maria Santíssima, a Rainha da Paz, olha por cada um de nós, olha por nossas famílias, olha por nossa paróquia, pela história que foi firmada até exatamente este momento, por aquela que nós, auxiliados com a sua intercessão e munidos pela graça do Altíssimo, firmados na palavra do Cristo e sustentados pelo próprio Senhor na Santa Eucaristia, nos apresentamos a seguir. Os passos que empregamos não se dão apenas por conta da nossa boa vontade, ainda que necessária. Não se aplicam, meus irmãos, apenas em virtude, talvez, das boas intenções, dos desejos retos ou do nosso anseio por servir a Deus. Embora, é claro, que cada um desses pontos são não só necessários, mas urgentes, que venham apresentar-se com a sua devida propriedade. Nós estabelecemos, firmamos nossos passos, e atentos à palavra do Cristo, à luz daquilo que nos ensina a Santíssima Mãe do Salvador, compreendemos que é tão somente pela graça de Deus que conseguimos realizar e dar sequência naquilo que é o sonho do Senhor acerca dessa paróquia e acerca de cada um de nós. Ainda que, retomo, não sejam necessárias, não é aquela parte que nos cabe, não seja necessária aquela parte que nos cabe, generosa, e que hoje, talvez mais do que nunca, deve, com grande ousadia, apresentar-se, desculpe o termo, mas de maneira escancarada, contamos com a graça de Deus, que nos socorre, nos sustenta, nos ilumina, nos dá ao mesmo tempo serenidade, paz e uma confiança inabalável, ainda que em meio, por vezes, a tantas contrariedades. Aquelas que enfrentamos em nós mesmos, aquelas que, por vezes, temos que enfrentar no mundo onde nós nos apresentamos, que constitui território de missão. Meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje com grande alegria a festa de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, nós enchemos o nosso coração de grande júbilo e agradecemos a Deus por dom tão extraordinário e precioso. E ao mesmo tempo, assim como Maria Santíssima, diante do Senhor, que nos chama e que nos convida pela sua graça a dar tais passos, com ela também aprendemos a dizer com grande confiança e amor: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dizer com Maria Santíssima esses mesmos dizeres, nós muito bem o sabemos, que tais palavras não encontram simples ordenamento em nossos lábios, porque a nossa inteligência assim os compreende. Compreendemos aquilo que isso significa: uma entrega total a Deus, uma oferta não apenas generosa, mas total de fato, um aderir ao Cristo e ao plano amabilíssimo do coração do Pai, de tal maneira que, assim como a Virgem Santíssima, nossa Mãe e Rainha, compreendemos que inevitavelmente esse aderir ao plano de Deus implica em abdicar o nosso, implica em deixar de lado as pretensões, ainda que boas e generosas, do nosso coração, para dispor-se a abraçar com todas as forças aquilo que estabelece e firma o coração do Pai. Sabemos que ainda esse mesmo aderir aos planos de Deus haverá de levar-nos ao seguimento autêntico do Cristo, na obediência daquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos forma, nosso coração, nossa inteligência e nossa alma, na sua Santa Igreja, esta católica, da qual nós temos todos a honra e a alegria imensurável de pertencer.
Esta é uma daquelas ocasiões em que, com o coração cheio, podemos dizer, não é, em alto e bom tom, como é bom ser católico. Como é bom pertencer à igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom proclamar a fé católica e proclamar que nós temos uma mãe. Como é bom, como nos enche de alegria, consolo, conforto, segurança e coragem de poder olhar para aquela que não aponta para si mesma, mas que aponta para o seu filho e que, olhando a cada um de nós, com o amor de mãe, nos conclama. Coragem, sou tua mãe. Coragem, ouça aquilo que ele tem a vos dizer. Coragem, ele ressuscitou. Meus irmãos e irmãs, na alegria dessa Santa Missa, olhando para esse trecho belíssimo do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, seja da surpresa do anjo, quando olha para a Virgem Maria e vê algo que ele nunca havia visto. A mais perfeita de todas as criaturas, sem mancha do pecado original. Ele ali declara, alegra-te, cheia de graça. Esse cheia de graça, como considerávamos inclusive no último final de semana, é aquele que transborda e que enche de graça tudo aquilo que está ao redor. E desta mesma graça nós participamos. Como seria bom, meus irmãos e irmãs, que também tomássemos para nós esta mesma afirmação do anjo. Como seria bom, ou melhor, como nos é importante e grave, que hoje, em meio às nossas lutas, em meio ao mundo, território de missão, como mencionávamos há pouco, pudéssemos enxergar-nos, insisto, mesmo que em meio às nossas lutas, ainda que em meio ao constatar da nossa miséria e da nossa falta de correspondência, constatar o olhar de Deus sobre cada um de nós. O Senhor nos olha a cada um de nós, a você e a mim, com alegria. A exclamação do anjo, alegra-te, ele implica naquela primeira alegria que tem como fonte única e fundamental o coração do Altíssimo. Como é necessário, meus irmãos e irmãs, que de fato saibamos e queiramos buscar esta verdadeira e plena alegria. Quase que não apenas um convite, mas uma ordem. Alegra-te. A minha santa vozinha, que Deus a tenha, quando às vezes ela dava uns corretivos daqueles bem servidos e merecidos na gente, e a gente começava a chorar, mingar, ela dizia, com muito carinho, ternura e uma voz muito firme, engole, entupa-se, sorri. A gente não gostava muito, mas depois, quando passa a entender aquilo que isso significa, compreendemos o quão virtuoso, não apenas por conta de uma disposição pessoal, mas daquilo que implica numa autêntica missão. Esse alegra-te da parte do anjo, que tu e eu tomamos hoje como missão e contamos sempre com a intercessão da Virgem Santíssima, Rainha da Paz, para ajudar-nos, é, portanto, aquela alegria que nos arremete ao mistério estrondoso da cruz do Cristo e à força singular da sua ressurreição. Que nos arremete, portanto, aquilo que falávamos no início, ao coração amantíssimo do Pai. Compreendemos aí que se esconde, por assim dizer, como que em meio a tantas contrariedades e desafios, que por vezes nos levam a certo sofrimento e até, quem sabe, a um ou outro momento de desânimo. Aquela alegria maior e que nada disso pode ocultá-la. Alegra-te. Tenha, ou melhor, tenhamos todos como verdadeira missão a alegria. Mas insisto e retomo, não uma alegria qualquer, mas aquela alegria que só se encontra no coração de Deus. Aquela alegria que só se apresenta quando do contemplar sincero e autêntico da austeridade do Santo Madeiro. Aquela alegria, por sua vez, que ali transborda das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos leva a todos a resplandecer na força do ressuscitado e a considerar desde já que o nosso lugar não é aqui, mas que o teu lugar e o meu é o céu, é o paraíso. Lá onde, de fato, haveremos de gozar desta alegria
da qual desde já somos convidados e convocados por Deus a sermos verdadeiramente seus sinais. Não significa que a gente vai ficar sorrindo que nem tonto. Não significa que agora eu não vá ter que lidar com momentos de tristeza ou de frustração. Não significa que agora sejamos nós quase como que blindados acerca das contrariedades do mundo. Mas significa que aquilo que nos move e que de fato ordena a medida do nosso caráter é aquilo que se dá do coração de Deus. E deste coração, nada, nem ninguém pode arrancar-nos. Segue o anjo, cheia de graça. Retomamos ainda que rapidamente aquilo que já considerávamos, aquilo que consideramos melhor no domingo passado. Esse cheia de graça não é aquele estar em condições de nivelar a extremidade de um copo, mas implica e exige o transbordar. Observamos ainda em retomo que esse estar cheio, no entender daquilo que é o transbordar, exige da tua parte e da minha, atrelados a essa alegria verdadeira que há pouco fazia referência, este esforço, esta disciplina, este empenho por permanecermos cheios de graça e não nos deixarmos como que conduzir ou alinhar-nos a partir de outras coisas que querem, como se assim pudessem, roubar-nos a graça. E aí, para que eu esteja cheio, compreendemos ao menos dois aspectos muito importantes. Primeiro, é não encher-se mais com aquilo que não pode ocupar espaço em nosso coração e em nossa alma. Para estar cheio da graça, eu não posso estar cheio do pecado. Para estar cheio da graça, retomamos no sentido de transbordar, eu não posso agora ser condescendente com algumas coisas em detrimento daquilo que de fato deve me tornar pleno. Ninguém de nós beberia, ainda que com muita sede, um copo de água que tivesse ali dentro dele algumas gotas de óleo de motor de caminhão. Ai, não liga não, só tem umas 3 ou 4 gotinhas, não tem problema. Não é? Ou se fosse de algum tipo de veneno mortal. Ah, não, viu, bobagem, não dá nem gosto direito. Aí daí. Meus irmãos, é necessário, portanto, colocar verdadeiro empenho para romper com aquilo que pode ter em potência a capacidade de não nos tornar cheios. Preciso romper com tais circunstâncias. Um outro ponto que ainda penso que nos seja oportuno é entender o melhor, é ali dar-se aquela medida que implica não só em generosidade, mas no ato objetivo de querer estar cheio e não apenas querer, valer-se dos meios para que isso aconteça. Procurar os meios. Porque se assim não for, como estaremos cheios? Por obra do acaso? Como se nós nos movêssemos ao sabor do vento das circunstâncias ou dos nossos afetos? Só quando aquilo dá certo ou quando me der talvez uma vontade ou outra? Não, estar cheio é ato objetivo da vontade, da inteligência, daquilo que é a nossa vida e a nossa força. Vou valer-me dos meios então para que isso aconteça. Quais são eles? A Santa Missa, com frequência, cotidiana, se te for alcançável, se lhe for possível. Mas ao menos não é salvaguardar os dias de preceito, os dias santos de guarda. A oração, em particular o Santo Terço, o Santo Rosário, não é nesse momento tão caro, tão precioso, não é de uma maneira que tem movido tantas milhares de pessoas, né, aproveitar aí e fazer muito bem feita a quaresma de São Miguel, não é? Tem tantos meios e caminhos em que nos viabiliza esse ato de piedade e que nos leva a caminhar mais firmes com nosso Senhor e a sermos santos, né? Aquela oração que diz respeito também ao nosso estado de vida. Se você tem a graça do sacramento do matrimônio, a oração conjugal. Se é o sacramento da ordem, aquilo que é próprio do sacerdócio. Se é religioso ou religiosa, aquilo que diz respeito também à sua própria ordem e instituição. Rezar. A confissão frequente, a Santa Missa, a oração do Santo Terço, empenhar-se por fazer boas leituras, dentro de uma realidade, meus irmãos,
desculpe se eu me estendo um pouco nesse aspecto, mas daquilo que tem a intenção direta, não é, de desvirtuar aquilo que é virtude, de corromper aquilo que é verdade, dentro de um contexto em que tudo parece que é muito subjetivo, ou ali dobrado para, quem sabe, satisfazer certos aspectos de ideologias nefastas e diabólicas e avessas ao Evangelho. Tu e eu devemos nos munir daquilo que nos é necessário para apontarmos o céu, mas para o fazermos também, sim, com simplicidade, com humildade, mas com inteligência e vigor. Não podemos estar tranquilos ou compreendermos a nossa fé católica como se fôssemos um bando de católicos frouxos, como que se pudéssemos dar com os ombros, como que se as coisas que estão ao nosso redor em nada nos dissessem respeito. Celebrar aquela que é a rainha da paz, e assim o fazemos com piedade e devoção, significa também, portanto, assumir compromisso, como falávamos há alguns instantes, a fazer com que, de fato, esse estar cheio da graça, como Maria Santíssima, nos faça compreender que também há uma responsabilidade sobre isso. Como mencionei e retomo, não é de valência dos meios para permanecer cheio. Você não pode estar cheio só quando do tempo da novena da padroeira. Você não pode estar cheio apenas no dia que tem grupo de oração. Você não pode estar cheio apenas quando de um retiro ou outro. Sim, são momentos especiais, sem dúvida. Mas lembra, você deve estar cheio ao ponto de transbordar. E se você não estiver cheio todos os dias, você não vai transbordar. Você pode estar cheio para si. Nossa, como eu estou cheio, como eu me sinto. Tá bem, mas você tem que transbordar. Você tem que transbordar. Você tem que transbordar no seu trabalho. Você tem que transbordar lá na tua faculdade, junto aos seus amigos, aos seus familiares. Tem que transbordar nas redes sociais. Tem que transbordar. E como mencionei, e aqui damos sequência, para que isso aconteça, eu tenho que encerrar com aquilo que quer me encher de outras coisas. De besteiras e situações que corrompem, ou que trazem como que uma cara de algo virtuoso, mas que na realidade não tem nada disso. Agora, quando olhamos a missão que nos é dada, e o porquê do Senhor mover-nos a esta convicção acerca da alegria que nos é própria e que devemos ali colocar empenho por alcançá-la, por firmar-nos nela. Quando entendemos o seu convite no imperativo ali de permanecermos cheios, é claro que isso não se apresenta à toa ou apenas para simples deleite da nossa parte. É claro que nós nos alegramos. É claro que estar cheio de Deus, estar próximo do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, estar próximo do coração imaculado de Maria, não é? Estar ali, não é, pertinho do coração justíssimo de São José, glorioso São José, nos enche de grande alegria. Não? Podemos nós, de fato, tu e eu, sim, podemos, crer nisso, participar, talvez de maneira muito semelhante e próxima à alegria que os santos que nos precederam na caminhada da fé também participaram. Temos todos os meios, temos a mesma palavra, nos movemos no mesmo Espírito, nos sustentamos na mesma Eucaristia, também temos a Virgem Santíssima como mãe, mestra e rainha. Podemos sim, nos movemos nessa mesma alegria, mas é preciso, para que no considerar de cada um destes pontos, compreendamos muito bem, porque o mundo tem, ou melhor, Deus tem urgência da tua santidade. Deus tem urgência que você tome finalmente a coragem para dar os passos que você precisa dar. Deus tem urgência que o seu coração se entregue agora por completo, porque a partir da tua oferta generosa e única, plena, total e firme, é que haverá Ele, o Altíssimo, a partir do teu coração. Não se engane disso, mas creia, de alavancar muitos outros corações. E é claro que isso é desafiador, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não é fácil, não. Basta olhar aí para fora. Né? Basta considerar aqueles desafios que são nossos. Quanto mais ainda aqueles onde o mundo, não é, cada vez mais declarado e avesso ao Cristo se apresenta. Isso pode ser que venha encher-nos ou a nos colocar
numa situação em que parece que o medo quer tomar conta. Talvez você esteja acompanhando as situações que estão aí estourando, não é? No nosso país, no ambiente político e etc. Não é? E temos que rezar muito, hein? Temos que rezar muito, muito mesmo. Não se esqueça, nosso país é terra de Santa Cruz. Não é? É um país, por excelência, católico, cristão. Não é? E nós não podemos sucumbir diante de situações tão absurdas como estamos vendo. Mas digo e menciono tudo isso para termos, sim, um olhar de gravidade acerca daquilo que está ao nosso redor, da luta que travamos, do campo de batalha no qual nós nos apresentamos. É preciso ter um olhar claro. Você não pode ser alienado. Você não pode ter um olhar no qual se apresentam panos quentes e que, não, está tudo bem, a paciência, fazer o quê? De que adianta? Não se deixe levar por essas posturas, não se deixe levar por esses discursos tortos e corrompidos. É necessário, portanto, entender, sim, a gravidade e a realidade ali deste campo de batalha que contra o qual, ou melhor, no qual nós nos apresentamos. Mas é preciso que, além desse olhar claro, não é, acerca daquilo que combatemos, da luta que travamos, essa verdade singular e extraordinária. O Senhor está contigo. Já pensou nisso? Você não está sozinho. Não está só. Por mais que teu coração, hora ou outra, te faça sentir assim, meu filho, ponha ordem. Saiba aplicar a necessária disciplina. Está se sentindo só? Está com o coração apertado? Talvez ali, quase como que incapaz de chegar à possibilidade de saída? Firme naquilo que de fato você crê. E você não pode crer na composição dos teus sentimentos, ainda que bonitinhos. Deve crer, portanto, nesta verdade de Deus para conosco. O Senhor está contigo. Na verdade, eu penso que poderíamos repetir isso, hein? Se possível, põe a mão no teu coração e repita isso. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Repita mais uma vez. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Em todas as situações da minha vida. Em todas as situações da minha vida. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E está mesmo. Agora é preciso fazer valer. Tudo aquilo que cremos e professamos firmemente, é necessário que agora, além dessa disposição pessoal, encontre e se dê efetivamente no nosso cotidiano. O anjo ali fala daquilo que haveria de acontecer. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, seria justamente isso, a Mãe do Filho do Altíssimo. Que mistério extraordinário do amor do Senhor para com todos nós. E que sim, precioso, que levou todo o céu numa grande expectativa. Muito bem, o céu também tem expectativa acerca do teu sim. Do teu sim. Tem um texto belíssimo de um santo, se não me engano é São Bernardo de Claraval, não tenho certeza absoluta, me desculpe, mas se eu não me engano é ele. Que quando ele fala, né, da anunciação, o mistério da anunciação, do sim de Nossa Senhora, ele pega e coloca assim, né, que todo o coro celeste, todos os anjos ficam ali ansiosos pelo sim de Maria. Que os patriarcas ficam ansiosos, que os profetas estão ali ansiosos pelo sim de Nossa Senhora. Sem pretensão de abuso, poderíamos também considerar nessa mesma medida, ou algo próximo a isso, o céu está ansioso pelo teu sim. Não é? Os anjos de Deus estão ansiosos pelo teu sim, pela tua oferta, pelo teu comprometer-se efetivamente e de uma vez por todas. Um sim que pode dar-se por excelência ou de maneira mais, talvez, solene aqui nessa Santa Missa, mas um sim, meus filhos, que deve alcançar-nos com toda a propriedade amanhã também, e no sábado, e no domingo, e na segunda, e ao longo de toda a nossa história. Por fim, junto àquela que é a mãe do Salvador, e que com tamanho amor e piedade hoje chamamos de Rainha da Paz,
nossa mãe, nossa querida e amada padroeira, dizemos como que resumindo tudo aquilo que partilhamos. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Reconhecemos o nosso lugar com orgulho, com amor, e reconhecemos e proclamamos o lugar de Deus. Ele é nosso Senhor e nós seus servos. Mas essa prontidão cabe. Eis aqui, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Sem tirar, sem reticências, sem circunstanciais, sem critérios particulares. Não, eis aqui, da maneira que é, ponto final. Teu servo, tua serva. E aí, aquele afirmar-se numa declaração de coração e de alma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim. Faça-se na minha família. Faça-se no meu coração, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu namoro, no meu casamento, no meu sacerdócio. Faça-se a tua palavra e não a minha. O teu coração e não o meu. Sou o vosso servo, eis-me aqui. E o anjo, com uma alegria extraordinária, não conseguindo conter ali o seu sorriso, pelo menos eu imagino São Gabriel assim, feliz da vida, com as suas asas, tudo estralandinho, assim, de alegria, de tudo aquilo, do sim de Nossa Senhora, se retira. E aí se aplica a missão que nos cabe a todos nós. Meus irmãos e irmãs, nesse dia de tamanha graça, celebrando os méritos da Virgem Santíssima, Rainha da Paz, nos apresentamos junto a ela, nossa mãe, não apenas para pedir a sua intercessão, sim, sem dúvida, e sempre pedindo a sua intercessão, mas também para que ela saiba que nós caminhamos junto a ela, que nós não a deixaremos sozinha, e que nós haveremos de firmar até o fim de nossas vidas a nossa fidelidade à Santa Igreja Católica e aquilo que aplica a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que se dá um amabilíssimo coração de Deus, nosso Pai. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, nossa padroeira, nossa Mãe e Senhora, nos guarde a nós, nossas famílias e nossa paróquia, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.